Vamos tomar um cafezinho e vamos falar de código ruim? Sim, código ruim mesmo. Esse negócio tem negócio de clean code, não, código limpo, código bom. Quero falar de código ruim. Vamos lá? Aí você tá pensando, por que eu vou falar disso? Mas antes de falar, dá um like aqui, compartilha esse vídeo e vamos seguir, né? Por que eu tô falando disso, né? Porque ontem eu fiz um vídeo sobre o tal do clean code, porque eu não gosto de clean code. E aí, assim, hoje eu pensei, tá, beleza, cara. O grande problema é que muitas vezes a gente foca no, as regrinhas para fazer um código bom, como é que a gente faz um código bom, e a gente esquece de pensar assim, cara, e aí, como é que um código ruim surge? Como é que ele é escrito? E aí eu pensei em fazer um cafezinho sobre isso, ó, vamos pegar assim e pensar, como é que um código ruim é escrito? E aí, obviamente, você não vai ser imaturo a ponto de pensar que eu estou pensando, eu quero saber como fazer um código ruim. Não, eu quero saber como evitar um código ruim. E para como evitar um código ruim, a gente tem que pensar como ele surge, né? Se a gente não refletir como o que a gente acha ruim surge, a gente não consegue evitar que aconteça o que a gente acha ruim, né? É muita imaturidade achar que sem refletir sobre a origem das coisas, a gente pode evitar essas coisas, né? Então, vamos pensar como é que um código ruim surge, né? A solução lá do autor que eu falei no cafezinho de ontem é uma solução muito pueril, assim. Eu não sei se é uma escolha consciente dele, eu creio que seja, né? Mas é uma escolha pueril do ponto de vista assim, pessoas que ruins fazem código ruins, e isso tá no livro, tá, galera? Pessoas ruins fazem código ruins e pessoas que são bons, que fazem parte do meu grupinho, fazem códigos bons. Isso é uma escolha totalmente pueril, né? Assim, a gente tem que pensar que existem condições que fazem uma pessoa não refletir sobre o código que está fazendo, ou mesmo refletir e saber, não, isso aqui é ruim, mas eu estou botando em produção, né? Existem processos que fazem isso, né? E eu creio que muita da qualidade do código pode ser melhorado com duas coisas, né? O contexto não é o contexto social, né? O contexto organizacional, que eu vou dizer assim, o contexto organizacional que a pessoa tá e os processos de desenvolvimento de software. Então, com esses dois pilares aqui, você pode construir ou código bom ou código ruim, né? Então, vamos começar aqui pelo contexto organizacional que a pessoa tá. Por exemplo, se a pessoa tá sob pressão, se a pessoa tem boas mentorias, por exemplo. Eu me lembro assim, quando eu fui júnior, né? Eu fui jogado numa instituição, né? Uma empresa com centenas de funcionários, e ali, faz teu código aí. Cara, eu tive que navegar por mares nunca antes navegados por mim, porque assim, meu código nunca tinha sido avaliado, né? Eu lembro, o primeiro feedback que eu tive assim, seu código parece ser mais. Aí eu olhei assim e falei, Tipo, na verdade eu desenvolvia C, né? Tipo, aí eu migrei pro Java, né? E era um desejo meu, na verdade era um desejo meu. E aí eu pensei assim, cara, peraí, velho, eu tenho que fazer código Java. Então comecei a analisar o código dos outros, né? E aí depois me deram uma dica, dá uma olhada em design patterns, ver se você encontra. Então eu fui navegando por esses dois polos aí, tipo, olhar o código dos outros, olhar as padrões de projetos, tentar melhorar, né? Mas assim, não sabia nada sobre DDD. Eu vim saber sobre DDD muitos anos depois. Eu vim saber sobre diversas, por exemplo, um livro que eu nunca li, que assim, eu tenho vontade de comprar, mas não falta-me tempo, é o Code Complete lá, né? Que é um livro bom sobre o assunto. Então eu fui ter contato com essas coisas bem depois, ali, quando tem um amigo meu que falou assim, cara, você já leu aquele tal do Clean Code? Eu falei, não, nunca li, né? E aí eu comecei a ler e falei assim, olha, não gostei tanto. Eu falei pra isso, não gostei tanto, assim, tipo, eu acho que tem uma discussão boa, mas deve ter outras referências. Aí eu fui, nesse ponto que eu fui atrás de outras referências, procurando no Google, aí, qual que é a crítica, não sei o quê. Que aí eu lembro que eu achei um post sobre esse carinha aqui, que ele é de quando? Deixa eu ver aqui. Esse cara eu falei ontem dele. Ele é recente, até 2018. Relativamente recente, né? E aí eu achei um post desse. Mas assim, o primeiro ponto organizacional que eu falo é a questão da mentoria, né? Tipo, não questão de ter alguém fazer uma mentoria ali, te acompanhar, sei lá, meia hora por semana, uma hora por semana, e dizer assim, faz isso, tudo isso, mas assim, como é que a instituição que você tá lida com mentoria? Tipo, porque um dos casos muito complicados que eu vi esses dias, né? Ontem eu tava na live e algum júnior falou assim, cara, eu sonho, não sei se foi ontem ou foi algum comentário, né? Eu sou um júnior querendo trabalhar com Java, tipo,
as pessoas querem trabalhar com Java, né? E o que, que a gente vê hoje, né? E é isso, eu tô dando estatísticas que eu peguei no Blue Sky, tá? O número de contratações júnior tá caindo, porque estão se acreditando que contratando os seniors com IA você consegue remover os júniores. Pode ser que até consiga, não sei, tipo, a grande questão é, cara, que trabalho a gente tá passando por júniors e como a gente tá acompanhando eles. Porque a gente tem que saber uma coisa, os seniors não nascem em árvore, né? Seniors não nascem em árvore, pessoas experientes não nascem em árvore. Elas são desenvolvidas, né? Ali, por exemplo, se eu tivesse ali uma boa mentoria no começo, talvez eu chegasse a um ponto da minha carreira melhor um pouco mais cedo, né? Poderia acontecer. Então, assim, e aí essa mentoria, ela pode estar também dentro do processo, cara, ó, como é que são os mecanismos de pull request, o tanto de informação que a pessoa tem. Eu trabalhei numa empresa uma vez, que era uma das melhores empresas que eu trabalhei, né, ela tinha, às vezes eu falo só muito mal de empresa, mas tem algumas empresas muito boas que eu trabalhei, né, e eu lembro que ela tinha um processo que era, assim, toda quinta-feira tinha alguma palestra de algum tema. Então, assim, quinta-feira tava todo mundo no hall, tinha os dois videogames ali, e todo mundo falava sobre algum tema. Alguém fala, quer dizer, alguém falava sobre um tema, alguém ouvia, né? E assim, sempre que eram coisas meio toscas, né? Assim, como usar uma biblioteca tal, como usar uma biblioteca tal, mas às vezes tinha coisa boa ali, tipo, cara, ó, e aí, DevOps, né? DevOps era o tema, tinha dois temas da vez, né? Que era DevOps e microserviços, né? E aí teve uma vez que a gente foi, teve uma vez que todo mundo tava falando de microserviços, né? Eu lembro que teve uma vez que tinha um café com cerveja com código, né? Que era depois das 5, das 4 da sexta-feira, né? Ficava das 4 às 6 lá, ou das 3 às 5, eu não lembro agora, certo, né? Mas das 3 às 5, né? Eu ficava até às 6, né? Porque eu tinha um trânsito lá, eu queria fugir do trânsito, né? Ficava das 4 às 5, tomando cervejinha ali no hall mesmo, né? E conversando sobre microserviços. Aí uma hora eu falei assim, eu lembro de eu ter falado assim, cara, eu acho assim, eu já meio, né, alto, né? Eu acho que essa discussão de microserviços é uma fuleiragem, né? Eu falei assim, fuleiragem, porque assim, a gente fica falando de fazer, mas ninguém diz como fazer. O que eu quero ver é padrão. Eu falei pra eles, eu quero ver é padrão. E, tipo, na época ninguém teve essa resposta. Eu falei, porra, né? Que isso, né? Talvez, sei lá, isso aí poderia ter levantado algo assim, cara, o que são padrões, né? Eu poderia ter também proposto uma palestra de padrões de microserviços, padrões, né? Padrões de microserviços, eu acho que o livro nem existia na época, eu tô falando de 2015, talvez. 15, não, 16, 15 e 16, né? Isso nem existia, né? Mas assim, o primeiro ponto é a mentoria, né? Você tá numa instituição, primeiro, que se discute isso, né? Que se leva a isso, porque assim, tem instituições que só quer saber código funcionando. O cara pensa, eu quero um código funcionando em produção. Beleza. E aí fica pedindo. E aí essa instituição ela não percebe que existe dois tipos. Que assim, código funcionando em produção pode ser bom. É o que paga as contas. Código funcionando em produção é o que paga as contas, né? O grande problema é assim, qual o custo de eu ter código funcionando em produção? Se eu só pensar em código funcionando em produção, eu estou adicionando o quê? Eu estou adicionando débito técnico. Débito técnico vai resultar em quê? Vai resultar em mais custo de desenvolvimento. Ou seja, paga as contas, mas as contas aumentam. E a uma hora vai ter o break, o contrário do break-even, né? Não sei, que é o momento que vai se tornar sustentável. Tipo, a gente demora tanto para levar código em produção que, pô, não vale mais a pena levar código em produção. E aí a coisa que eu já vi em várias empresas, cara. Eu já vi em várias empresas isso acontecer. Então precisa reescrever tudo. Precisa escrever tudo, que negócio não funciona mais, que não presta, não sei o que é uma péssima solução, tá, galera? Assim, reescrever tudo é as soluções mais horríveis que existem. Por quê? Porque você vai pegar um conjunto de código funcionando e vai começar ali do zero. Mas aí eu poderia ter ali, mas eu poderia ter eu poderia ter mas eu vou conseguir fazer do zero. Sim, cara, você vai conseguir fazer do zero. Só que você vai sair de um negócio que está estável para um negócio que está instável, que você não sabe. Então, assim, não quero ser negativo. Qual que seria a posição melhor? Você criar uma evolução. Fala assim, olha, a gente tem isso aqui, faz uma análise boa, quais são os problemas, quais são as oportunidades de desenvolvimento daquilo, né? E você vai migrando aos poucos, né? Eu sou muito conservador nisso, tá, galera? Eu não sou aquele cara que sai quebrando tudo. Eu sou o cara mais conservador que, assim, de código que existe. Às vezes eu mexo umas linhas, mas, assim, é umas coisas que eu tenho certeza que tá. Isso aqui tem que mexer meio. Mata aqui, né? Aliás, estava tendo uma discussão aqui que eu tinha um reflection ali que no código eu falei assim: tem que remover esse reflection. Eu fiquei enchendo o saco. E aí removeram e eles viram que o
pico de performance aumentou em 3 vezes, né? Ó, eu falei, ó, tá vendo? É o reflection ali, né? Mas voltando ali a o segundo ponto, né? O primeiro ponto era a organização, o segundo ponto era os processos. O processo tá falando aqui mais ou menos, né? Tipo, beleza, a gente tem pull request, a gente faz pull request. Quem avalia esse pull request? É o sênior. O sênior tem tempo para fazer isso, né? Eu lembro muito de um livro chamado, acho que tá aqui, deixa eu ver. O título em inglês é The Manager's Path, né, o caminho da gestão, e o título em português é a arte da gestão, né? É uma tradução que eu acho horrível, um título horrível, porque ele remete à arte da guerra, né? E a arte da guerra é um livro sobre guerra, né? E tudo que aquele livro de gestão tem não fala de guerra. Então eu acho um título horrível, né? Porque não botou o caminho da gestão, né? Tipo, porque o livro ele fala isso, né? Tipo, olha, você, o livro ele parte do pressuposto assim, você é desenvolvedor, por mais que você queira se abdicar de qualquer atividade de gestão, uma hora você vai ter alguma atividade de gestão. Uma hora você vai ter. Mas se você queira ser um especialista maior, você vai ter ali alguns desenvolvedores sobre você, né? Então, o livro ele fala um pouco disso, de tipo, olha, cara, por mais que você tenha ali. É um livro muito bom, cara. The Manager's Path é um livro que eu recomendo bastante, assim, mesmo que não quer ser gestor, né? Leia, até porque você consegue avaliar os seus gestores. É muito bom porque você consegue avaliar os seus gestores, né? Do ponto de vista de uma gringa que tá numa instituição que eu não sei, até sigo ela no Blue Sky, né? Acho que ela tá no Blue Sky. E assim, né? Eu segui ela no Twitter, né? Na época, né? Mas ela deve estar no Blue Sky, ela não posta tanto, né? Mas assim, ela tá numa instituição que. Assim, eu não sei, as instituições brasileiras, eu acho que no Brasil a gente tem um ranço com trabalho, principalmente com trabalho manual, que não tem tanto na gringa, né? Que é o ranço de 400 anos. Eu já falei isso, Cafezinho, né? O ranço de 400 anos de escravidão impacta no trabalho a partir do momento de que tem pessoas que acham que trabalhar, meter a mão no código é coisa ruim. Tem pessoas que acham isso. E na gringa eles não tem isso, né? Meu chefe, meu diretor, eles abrem código, eles comentam código e eles entendem. O diretor do meu o chefe do meu diretor também, uma vez, ele ficou abriu, mostra aí começou a debater, não sei o quê. Isso era muito comum. Enquanto isso eu nunca vejo no Brasil. Nunca vejo assim. No Brasil sempre é o trabalho comercial, um trabalho intelectual de gestão de projeto. O gestor ele nunca se envolve ali com o chão de fábrica, né? Enquanto na gringa isso acontece, né? Pelo menos no meu contexto, né? Obviamente se alguém falar, contexto americano é mesmo do brasileiro, cara. Tem o mesmo ranço, né? Mas voltando aqui, né? E aí eu me perdi um pouco assim, né? Tem um pilar que é os processos, né? E aí, nesse livro, no The Manager's Path, né, na arte da gestão, ela fala lá, que é uma autora, né? Ela fala que o sênior, ele tem que ter tempo de estar com os júniors. Por quê? Porque, cara, faz parte do trabalho dele. Faz parte do trabalho dele compartilhar o conhecimento, né? Que é uma outra coisa que as empresas não têm esse hábito, compartilhar o conhecimento, né? Então, eu acho que, assim, o código ruim, ele nasce desses dois pressupostos. Pressuposto que as pessoas, elas estão numa organização, num contexto organizacional aqui, que elas não têm contato com o conhecimento, elas não sabem como fazer, eu sou sempre do pressuposto que tá todo mundo tentando fazer o seu melhor. Eu sou sempre dessa. Porque ninguém gosta de receber pito, né? Eu não vejo o outro diferente como eu. Eu não vejo o outro diferente como eu me vejo. Tipo, eu vejo o outro assim, tá todo mundo tentando fazer. Às vezes as pessoas não têm consciência do que fazer. Às vezes elas não têm conhecimento do que fazer, né? E aí eles tentam fazer o melhor código, mas às vezes eles não sabem. Às vezes as preocupações são outras, né? A pessoa tá muito noiada. Eu já fui assim, né? Super noiada com performance, assim, não, porque eu não posso chamar isso aqui, porque vai ter. Eu simplesmente paro assim, bicho, tá muito preocupado com performance. Vamos fazer o seguinte, me roda e aí, eu vou até postar aqui, deixar no LinkedIn um micro benchmark, né? Me roda um micro benchmark desse código, e depois você me vê a comparação, né? A pessoa nunca mais me voltou, e eu vi que o código lá tava o que tava, né? Tem um post do Jeff Quesada, eu vou deixar aqui na descrição, sobre micro benchmark, muito bom, tá, galera? Então, assim, se você. Às vezes a pessoa tá super preocupada com performance, tá escrevendo um código voltando à performance, e você fala assim, cara, isso nunca vai acontecer, velho. Essa penalidade de performance vai ser uma economia de 10 milissegundos por dia. E assim,
Esquece, velho. 10 milissegundos por dia, faz as contas aí de quanto custa. Aí você fala assim, pô, realmente não vale a pena. Então, assim, tem preocupações que o sênior tem que ajudar essa pessoa, né? Então, o código ruim pode surgir daí, né? Ou o código ruim pode surgir também de processos, né? Às vezes o processo de desenvolvimento está muito puxado, às vezes não tem tempo ali de desenvolver, às vezes a cobrança é excessiva, às vezes não há pull request conecte o sênior e o júnior numa relação de ganha-ganha positiva ali, tipo, o sênior acaba facilitando o seu trabalho porque ele vai dizer pro júnior é assim que tem que ser feito, isso eu não sei. É assim que tem que ser feito, e o júnior vai ganhar conhecimento, né? Ou às vezes, assim, falta mesmo um contexto de, tipo, botar positividade, boa positividade, né? Tipo, positividade no sentido, não no sentido de coach, né? O sentido de você botar uma perspectiva positiva para a pessoa, né? Se você olhar na história da administração do século XX, muito se entendeu de que, tipo, olha, se eu colocar os funcionários bem pagos, estáveis, e assim, olhando uma perspectiva de crescimento, ele vai ter crescimento. Teve empresa que eu trabalhei que eu adorava isso, né? Ela sempre botava assim, não, você vai crescer, cara, você vai crescer. Aí ela fazia assim um jogo de cena que era assim, fazia um evento, né? 2 dias antes do sindicato ir lá pedir aumento, né? E falou assim, ó, a gente não vai conseguir dar aumento porque a gente não fechou as contas. Tinha fechado as contas, né? Na verdade tinha fechado as contas, né? E aí a gente tá promovendo aqueles que mereceram. E aí promovia 7 de 700. Tipo, bicho, isso é 1% da empresa. 1% da empresa era promovido todo ano. E aí você pensava, não, uma hora vai chegar meu tempo, uma hora vai chegar meu tempo, uma hora vai chegar... E nunca chegava, né? Nunca chegava. Porque assim, pensa só, se 1% da empresa é promovido por ano, né? E ele é num evento anual que todo mundo é... Cara, isso aqui é pra estimular os outros 99, né? E aí você pensa assim, quantos anos vai demorar pra se você tiver se você não tiver nesse 1% sempre, você pode demorar, sei lá, 100 anos pra ser promovido. Né? Era uma coisa bizarra, mas a gente sempre tava ali, porque assim, ano que vem pode ser eu, ano que vem. Óbvio que depois de uns 3, 4 anos você percebe que, pô, tudo isso é jogo de cena, tá, galera? Quem foi promovido esse ano foi o mesmo do ano passado, foi o mesmo do ano retrasado, que é amigo do gerente. Era tudo jogo de cena, sim, era tudo jogo de cena, né? Era tudo teatrinho ali, né? Mas era mas a administração de empresa, não estou dizendo que isso é certo, mas a administração de empresa no século XX percebeu isso, né? A pesquisa em ADM, né? Isso aí eu lembro quando eu fiz ADM para engenharia lá na economia da Unicamp, né? Se você bota os funcionários estáveis, bem remunerados, né? Eles conseguem render, né? E confortáveis, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente não tem, né? E aí, o cara vai conseguir pensar em outras coisas além de, tipo, eu tenho que garantir meu emprego, eu tenho que garantir meu emprego. Porque tudo que ele tá pensando hoje é assim, eu tenho que garantir meu emprego, eu tenho que garantir meu emprego, eu tenho que garantir meu emprego. Ou, eu tenho que procurar outras vagas, eu tenho que procurar outras vagas. Cara, isso aí pode ser uma fonte de código ruim também. Esse tipo de preocupação. Se você bota o seu funcionário ali só pensando, tipo, eu quero arrumar outro emprego, ou eu quero sair dessa empresa, ou, tipo, esse cara não vai escrever coisa boa. Esse cara vai escrever coisa boa no dia que ele souber que, tipo, cara, eu vou ficar nessa empresa por mais 7, 8 anos, no mínimo. Esse código que eu tô escrevendo vai voltar pra mim, e eu quero essa porra boa! Eu quero essa porra funcionando. E aí ele vai escrever coisa boa. Aí, se ele tá pensando assim, eu não quero ficar nessa merda aqui, eu quero sair, eu quero ir embora daqui, e foda-se todo mundo, eu odeio você, não sei o que. Se o cara ficar pensando isso, ele não vai escrever código bom nunca. Ele nem vai estar preocupado com escrever código bom. Ele nem quer escrever código bom. Ele quer deixar esse pepino pros outros. E é isso, galera. É isso. Existem muitos. E aí, concluindo meu vídeo, aí já 18 minutos, né? Existem muitos motivos que podem levar uma pessoa a escrever código ruim. E aí, assim, se você que tá escrevendo, que acha que seu código é ruim, você pode pensar assim, cara, o que tá me levando a escrever de código ruim? Assim, falta contato com o sênior, falta contato com pessoas mais experientes, né? Falta contato com mais conhecimento, será que eu preciso de mais livros? E aí, se você quiser dicas, cara, pede pra mim, deixa um comentário aqui, fala assim, porra, Vitor, você pode falar mais coisa? Porque eu tenho um monte de vídeos sobre design de código aqui. Eu tenho um monte de vídeos sobre um monte de coisa, né? Às vezes a galera acha que meus cafezinhos são todos os meus vídeos. Não são, porque eu não estou conseguindo fazer outros vídeos além dos cafezinhos, né? Chega no final do dia... Quer dizer, eu fiz live ontem, galera. Eu fiz uma live ontem. Fiz live ontem, fiz live segunda-feira, né? Dá uma olhada no canal que tem um monte, né?
Mas tem outros vídeos, tem vídeo-aulas que eu também preciso preparar. Eu tava querendo preparar ontem, mas não sei se eu vou fazer, né? Às vezes dá uma empolgação, depois diminui, né? Eu me perdi o que eu tava falando, né? Falta conhecimento, se falta conhecimento, se a pessoa. Falta estímulo. Cara, se você acha que falta estímulo, pô, né? E aí, eu vou terminar com a dica que eu sempre dou, assim. Se você acha que tá desestimulado na empresa, vai pro seu chefe e joga a responsabilidade pra ele. Fala assim, ó, pô, cara, eu quero ser promovido. E seu chefe não tem 1 a 1, se ele não te dá espaço de conversar com ele, ou você nem sabe quem é seu chefe, né? Porque, nós temos uma organização flat. E aí ninguém tem chefe, né? Só tem gerente de projeto, né? Aí cai fora dessa empresa, a dica que eu te dou, né? Mas assim, se você tem um chefe, você tem uma pessoa que reporta, ou você procura na empresa alguém assim, né? Você vai chegar para assim, cara, eu quero ser promovido, eu quero melhorar meu trabalho. Como que eu faço? Como que eu aprendo? Quem pode me ensinar mais? E aí você está fazendo o quê? Você está jogando a responsabilidade para ele. E aí você avalia como é que ele te volta ou não, né? Então é isso, galera. Meu cafezinho foi esse, né? Eu espero ter te ajudado em coisa. Eu falei um monte de coisa sobre código ruim, porque código ruim é o que importa nesse vídeo, né? Pra pensar como código ruim. Tem uma frase que eu gosto na história, né? Que é bastante assim, ó, a gente tem que aprender isso pra gente nunca mais repetir isso, né? E código ruim também, né? Tipo, a gente tem que aprender como ele surge pra gente não repetir ele. Porque ele, assim, não é aquele fato, aquela luta do bem contra o mal, né? Que o tal do seu Roberto fala. Não é isso, tá, galera? Isso não existe, essa luta. Ai, a nossa pessoa. O Vitor acordou hoje com o rancor todo e tá escrevendo o código porque ele é uma pessoa má. Mas eu sou aqui, ó. Junta aqui no grupinho do Clean Coders aqui que vocês vão. A pessoa. Bicho. Dica de filme. Vai assistir a onda. É isso aí, ó. Somos os Clean Coders. Nós somos os bons, eles são os maus. Tá aí. Gostei. Isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Segue, dá o like, compartilha e vamos lá.